mas ele já está preocupado com a causa e o senhor podia encabeçar essa luta aí até para resolver esse problema, que é um problema sério. Radioatividade não tem, certo? Porém, na confecção e no tratamento de um determinado equipamento eletrônico, no caso específico aí, um monitor, que a senhora está dizendo que é um cemitério de monitores, eu particularmente já vi, para fazer um monitor, precisa de muitos componentes químicos. A grande parte deles são componentes químicos. Metais pesados. Metais pesados e a forma do descarte. A forma do descarte irresponsável acaba aquele metal pesado o quê? Poluindo ar, fauna, flora, oceanos freáticos. Então é um problema sério, certo? Não é a forma correta. Tanto é que os meninos estão aí justamente, como eu falei, o cunho inicial do projeto é um projeto para defender o meio ambiente e a gente minimizar os problemas futuros. Então eu deixo a deixa aí para o vereador até encabeçar junto com a comunidade aí uma luta para ver e ter uma fiscalização para isso. Mas a radioatividade não tem. Certo? Mas o contato, sim. Como a senhora disse, os meninos pulando, brincando, jogam uma pedra. Certo? Por outro lado, eu tinha pedido a falar a Santana, certo? Para também enaltecer o trabalho dessa equipe que é encabeçada aí por Domingos. Domingos sempre acreditou nos nossos alunos da UNEB e da Faculdade de Santíssimo Sacramento. Desde o início, eu tenho a Jamília ali como um exemplo, que ela trabalha nesse projeto, apesar de hoje ela estar no segundo semestre, e ela entrou no projeto no primeiro semestre, como minha amiga Nicásio também. Então, dizer que os meninos estão fazendo a parte dele. A universidade está fazendo, a Faculdade de Santíssimo Sacramento está fazendo, a prefeitura por outro lado. Dizer também que a gente não só tem esse projeto não, do MetaRede, a gente tem outros de alcance para a comunidade. Eu coordeno um projeto que já vem perdurando há 2 anos, de inclusão digital dos pacientes do CAPS. Então esses pacientes vão para lá para a UNEB e não perdem uma aula. Tem até a professora agora, a professora Luciné ali, que hoje também é o dia dela. Tem um projeto de inclusão digital do pessoal da terceira idade, do professor Fabrício, e muitos outros, que a gente sempre se preocupa com o lado social. Apesar da gente não estar divulgando, etc., porque não temos objetivo político nenhum. Nosso objetivo é social, somos educadores. Tanto é que hoje é o nosso dia e nós estamos aqui prestigiando eles. Eu mesmo estou participando com a seleção de um concurso amanhã de manhã, que eu teria que estar me preparando hoje, mas eu precisava vir nesse momento. Por quê? Porque eles sabem que eu moro aqui há uma vida. Eles sabem que eu estou aqui na cidade, que eu sou Fabrício também moro aqui, e a gente precisa prestigiar o trabalho deles. Porque se nós não prestigiarmos, com certeza eles não vão ficar incentivados em tocar esse trabalho, certo? Então o Conselho pode contar com essa ferramenta humana, que não só são eles não, aqui é um pequeno grupo, num universo de 200 alunos das 2 instituições, certo? Agradecer a oportunidade que Domingos, que Caio, que Paulo César deu aos meninos, mesmo que ainda engatinhando, mas viram e fizeram a seleção, como ele mesmo falou, não foi uma questão política. Tanto é que eles me pediram, mande 30 para eu selecionar 10, que eu preciso fazer seleção, uma coisa que não vai ser por indicação, e justamente ele fez seleção com os melhores. E dizer para vocês que se vocês tiverem alguma necessidade, um projeto, queira entrar em uma determinada área, uma determinada fatia da população, etc., pode levar para mim, para o Fabrício, para a Universidade do Estado da Bahia, que a gente vai criar um projeto justamente para isso. Quando a senhora perguntou do financiamento, quem está financiando o projeto deles é o governo do Estado, diretamente pela Universidade do Estado da Bahia, não é isso? Quando eles falam PROEX, é a Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade. Quando a gente fala desses projetos, quem remunera a Luciné, quem remunera a monitora de Fabrício e outras mais, é a própria universidade. Os professores não ganham nada. Os professores aí estão participando como voluntários. Professores, na verdade, montam um projeto, está falando do projeto de inclusão da terceira idade. Nós terminamos uma turma. Foi um projeto interessante porque ele começou com um número pequeno de alunos e um foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro. Daqui a pouco estava um bocado de gente lá fazendo o curso. Foi uma informática voltada para a terceira idade. E o professor, na verdade, ele tem ele propõe um projeto
o aluno recebe a bolsa. Então, esses projetos de extensão, eles são fomentados pelos professores, mas o ideal seria que a comunidade que fosse lá e dissesse: olha, o bairro está precisando de um grupo lá na área de tecnologia para fazer isso, que a gente vai e monta o projeto e o aluno vai receber a bolsa durante ali aquele período. Isso é importante, essa parceria da comunidade com a UNEB. Nós estamos à disposição. Só